A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Jonathan. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Jasson. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Anderson. E nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E você que é o nosso visitante, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e Deus te abençoe ricamente. Você pode curtir, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E você terá também mais conteúdos acessando o nosso canal aqui da igreja. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4. E o título da nossa lição é O Corpo como Templo do Espírito Santo. E antes de entrarmos neste assunto tão importante, nós vamos orar e vamos pedir o evangelista Anderson para estar orando. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai da glória, nós bendizemos o teu santo nome. Te suplicamos para que o Senhor se faça presente nessa aula e suplicamos o auxílio do teu Espírito para que traga o discernimento aos nossos corações de tudo quanto for tratado aqui nessa aula, que não fique nenhuma dúvida e que nós possamos absorver e isso venha gerar frutos em nossa vida. Fica conosco, permaneça conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? O meu nome é Denise. E o meu nome é Gleison. E nós estamos aqui para a leitura bíblica em classe. É isso mesmo. No texto áureo diz o seguinte: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6, 19. Na verdade prática, ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como possuímos. O texto bíblico de hoje se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do 16 ao 17, capítulo 6, do 15 ao 20. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, diz bem assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo só com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E essa é a nossa leitura bíblica em classe. Muito bem, amados irmãos, hoje falaremos então do nosso corpo físico como templo do Espírito Santo. E eu gostaria de te perguntar se você tem essa consciência que o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, quando Paulo disse: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, e que não sois de vós mesmos? Olha, não sois de vós mesmos. Então o nosso corpo é portador da presença de Deus. É também comparado ao tabernáculo onde Deus habita. Assim como o tabernáculo era guiado por Deus no deserto, devemos ser guiados em tudo. Veremos também que havia um cuidado muito especial com o tabernáculo. Assim devemos ter um cuidado em tudo com o nosso corpo que pertence a Deus. Vamos ver que Deus espera de nós, através do nosso corpo, as disciplinas espirituais, as disciplinas corporais, e que nós sejamos santos como Ele é santo. Muito bem, meus amados irmãos, e o primeiro tópico da nossa lição, corpo, propriedade e habitação divina. Nós vamos ver aí
comprado e selado. Olha, o que devemos dizer à luz das Escrituras aos que dizem que Deus quer apenas o nosso corpo? Você já deve ter ouvido isso. Somos propriedade de Deus em todos os aspectos? Espírito, alma e também corpo? Nós podemos afirmar que essa expressão é um ledo engano, porque nós fomos comprados por bom preço. A Bíblia diz que nós fomos comprados não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. E a partir do momento que nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus deseja que não apenas o nosso coração, mas todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo deve ser conservado irrepreensivelmente, conforme nos diz a palavra lá no livro de 1 Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo. É importante frisar que nós devemos santificar a nossa vida, não apenas o nosso coração, mas toda a expressão da nossa vida cristã deve estar ligada a Cristo Jesus e santificada. Então, muito importante, porque isso expressa a nossa maneira de viver, a nossa conduta, a nossa fala, as nossas vestes. Tudo isso remete para uma vida de santidade na presença de Deus. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo, ele afirma: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E o interessante também, amados irmãos, que no nosso texto base, nós vamos ver algo muito interessante. O apóstolo Paulo, por 4 vezes, ele usa a expressão, não sabeis vós? Olha como isso é interessante. Paulo faz essa indagação aos irmãos de Corinto por 4 vezes. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Gustavo e estamos agora no momento do Você Sabia? Uma visão do corpo, templo ou profanação. O cristianismo não trata o corpo como um lixo descartável. Ele não é apenas uma prisão da alma ou um invólucro sem valor, como pensavam os gregos pagãos. O corpo é criação de Deus. Ele o moldou com as suas próprias mãos, soprou sobre ele o espírito de vida e declarou: muito bom. O Senhor não nos deu apenas corpos, Ele mesmo assumiu um corpo. O Verbo se fez carne, pisou no pó da terra, suou, sangrou, chorou, foi pregado numa cruz e ressuscitado em glória. Negar a importância do corpo é negar a própria encarnação do Filho de Deus. O corpo não é um peso, é um templo. Não é palco de vaidades, é palco de adoração. Tudo que fazemos com ele tem reflexo eterno. Pecados cometidos na carne corroem a alma e feridas espirituais mancham a carne. Corpo e alma não se separam. É por isso que o Evangelho não promete apenas uma alma salva, mas um corpo ressurreto, incorruptível, cheio da glória do Pai. Na cidade de Corinto, cultos a Afrodite eram um escândalo. Mais de 1000 prostitutas serviam como sacerdotisas e o sexo era ritual religioso. A cultura dizia: o corpo é meu e faço dele o que quiser. Mas Paulo, cheio de espírito, ergueu a sua voz e falou: Vocês não sabem que seus corpos são templos do Espírito Santo, que vive em vocês? Glorifiquem a Deus com seus corpos. Ele gritou contra uma correnteza de um mundo entregue à devassidão e disse: não, vocês não são donos de si mesmos, fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O recado é claro: o sexo é santo no casamento, mas fora dele é profanação. Pecado sexual não é entretenimento, é ferida mortal. Não apenas ofende a Deus, mas destrói vínculos, trai confiança e arruína destinos. Olhe ao redor.
Vivemos tempos tão corrompidos quanto a de Corinto. A mídia transforma a prostituição em glamour. O mundo vende prazer como se fosse felicidade. O diabo pinta o pecado com tinta dourada, chama de liberdade aquilo que é corrente. Mas ouça bem, cada clique imoral, cada olhar impuro é um altar erguido ao pecado dentro de um templo que deveria ser de Deus. Quando você usa o seu corpo contra a vontade do Senhor, você não apenas fere a sua carne, você entristece o Espírito Santo. O mesmo Espírito que quer usar você como vaso de honra é apagado por escolhas carnais. Irmãos, entenda com temor e lágrimas. Você não é dono do seu corpo. O Calvário grita sobre você. Você foi comprado por sangue. O seu corpo não foi feito para ser um objeto de prazer momentâneo, mas morada da presença eterna. Ele é altar, não palco. É templo, não tenda profana. Um dia você se levantará diante de Cristo com o corpo glorificado. Mas hoje, aqui, agora, Ele te chama a santificar o corpo que tem. Não entregue os seus membros ao pecado. Não negocie a sua pureza. Não considere comum aquilo que Deus separou como santo. A escolha é sua. Ou seu corpo será instrumento de pecado, arrastando a sua alma para a morte, ou será como sacrifício vivo, inflamado pelo Espírito, brilhando como a testemunha da glória de Cristo. E lembre-se, quando você se posiciona, o céu se posiciona com você. O Espírito de Deus incendeia o seu corpo e a sua alma, quebra correntes, purifica desejos e levanta você como coluna de santidade em meio a uma geração corrompida. Você não nasceu para ser escravo do pecado, mas templo vivo do Deus Altíssimo. Irmãos, percebam que o apóstolo Paulo, ele chega em Corinto e ele encontra um cenário de apostasia, um cenário de heresia, aonde o povo não estava em comunhão total e plena com Deus. A heresia era tanta que eles pensavam que se eles depravassem com o seu corpo, mesmo eles se depravando com o corpo, eles tinham acesso a Deus, comunhão com Deus. Eles não esquentavam de prevaricar contra o Senhor com os seus corpos. E Paulo chega e ele topa essa situação, era o cenário que ele tinha encontrado. Mas Paulo, ele vem ferozmente combatendo essa doutrina falsa. E Paulo fala bem assim para eles, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo? A cidade de Corinto era uma cidade que havia muita depravação, Perfeito. muita idolatria e muito pecados sexuais nessa área de depravação sexual que contamina o corpo. O que não é diferente hoje. Nossas famílias, a igreja, nossos filhos, eles são todos os dias bombardeados com essa situação do nosso mundo atual, de pecado exatamente para contaminar o corpo. Por isso que Paulo ele foi tão enfático ao repetir, não sabeis vós? E nesta aula, o que nós devemos ter consciência é saber isso. Não sabeis vós que vocês pertencem a Deus? O nosso corpo é para a glória de Deus? É para glorificar a Deus? Então, é isso que nós queremos passar e estamos passando de acordo com o que ensina a palavra de Deus. A cidade de Corinto era uma cidade famosa, conhecida por uma cultura hedonista, a qual as pessoas viviam para satisfazer os seus desejos sem se preocupar com qualquer princípio moral. E os cristãos estavam sendo influenciados por isso. A sociedade, ela era uma sociedade que adorava a deusa Afrodite, e nesse templo existia sacerdotisas, cultuais, mulheres que se prostituíam em rituais religiosos com práticas promíscuas de sexualidade. Então, esse era o contexto ao qual o povo de Deus estava sendo ali bombardeado. Então Paulo precisou fazer esse alerta, essa exortação a esses irmãos para que eles não se contaminassem, não seguissem essas práticas qual o povo de Corinto estava
seguindo. Paulo foi tão enfático, mostrando nesse texto que aqueles irmãos eles estavam sendo imaturos, estavam sendo carnais e havia muitos pecados entre eles. Eles deveriam entender que o nosso corpo pertence a Deus e foi criado para a glória de Deus. O tópico 3 diz aí propriedade e domínio em relação também ao nosso corpo. Se pertencemos ao Espírito Santo, devemos viver sob o seu domínio. O detentor da propriedade deve também ter o domínio sobre ela. Assim, o nosso corpo deve ser dominado pelo Espírito Santo. Deus, ele é o nosso proprietário. Ele é o nosso criador. Em Gênesis capítulo 1, no 6º dia, Deus ele cria o homem. A obra-prima da sua criação, a coroa da criação. Esse homem que foi feito à sua imagem e semelhança. Ele, do pó da terra, organiza ali os átomos, esses átomos que formam moléculas, essas moléculas que, por sua vez, vão formar ali as células, que, por sua vez, vão formar os tecidos, que, por sua vez, vão formar os órgãos, que, por sua vez, vão formar os sistemas. Somente um Deus poderoso, sábio, um arquiteto, um biólogo, um químico como ele poderia formar um organismo tão complexo e que funcionasse tão perfeitamente. Então esse Deus, ele é o nosso dono. Portanto, nós precisamos seguir e obedecer segundo os seus padrões morais. Partindo para o tópico 2 da nossa lição, o corpo como tabernáculo, portador da presença. O nosso corpo portador da presença de Deus, do Espírito Santo. Nós gostaríamos de fazer aqui uma relação de Êxodo capítulo 25, versículo 8, que diz: e me farão um santuário, ou seja, um tabernáculo, e habitarei no meio deles. Gostaria de fazer essa relação com Romanos capítulo 8, versículo 11. O final do versículo diz: pelo seu Espírito que em nós habita. Nós vamos ver que existe uma conexão, que existe um simbolismo muito grande em relação ao tabernáculo ali no Antigo Testamento para os tempos do Novo Testamento, para essa realidade que nós hoje vivemos. Porque o tabernáculo, quando foi levantado lá no Antigo Testamento, ele simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus. Nós vamos ver ali no tabernáculo, desde o pátio, desde o lugar santo, desde o santíssimo lugar, onde, segundo a palavra de Deus, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer sacrifícios para si, como também em prol do povo. E no lugar santíssimo havia também a Arca da Aliança, que trazia ou que simbolizava a glória do Senhor. Tudo aquilo ali era um momento ou era uma fase transitória, porque apontava para algo maior, algo superior, que seria a nova aliança introduzida através de Jesus Cristo. Quando Jesus ele veio ao mundo e ele oferece a sua vida pela humanidade, e ele começa então a salvar os pecadores, através da regeneração, o Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa regenerada. Então, essa relação mostra que a presença de Deus hoje na vida do cristão, sendo que essa presença não é mais transitória, ela é permanente. Quando o Espírito Santo de Deus habita no meio do crente, ele vem para poder edificar esse crente, ele vem para poder atuar na vida dele, ele vem para poder se manifestar. Portanto, existe esta relação muito forte entre o tabernáculo e entre o Espírito Santo de Deus. E esse tabernáculo que nós falamos aqui, estamos falando lá no deserto, ele era guiado por Deus. Sabemos da história. Ele era instalado, a glória de Deus se manifestava. Segundo a vontade de Deus, ele era locomovido de um lugar para outro. Isso nos mostra Deus, ele quer nos dirigir em todas as áreas. E também o nosso corpo, que somos um templo vivo, um tabernáculo de Deus. A paz do Senhor! Hoje, a nossa missão é investigar a origem de uma das ideias mais revolucionárias da fé cristã. A de que o nosso corpo, isso mesmo, o nosso corpo, é a casa, o templo de Deus. Computador, programar destino, Éfeso, Ásia Menor,
55 depois de Cristo. Se preparem, vamos ver de perto onde tudo isso começou. Uau! Chegamos! O cheiro de peixe e especiarias é bem autêntico. Aquele ali, com toda energia, é o apóstolo Paulo. Ele está ditando a primeira carta aos Coríntios. E aquele ali, tentando anotar tudo, é um amanuense, um secretário da época. Irmãos, escrever uma carta como essa não era simples. O papiro custava muito caro. E o processo era lento. Cada palavra era pensada, ditada e registrada com muito esforço. Nada de rascunhos fáceis aqui. Mas vejam só, a curiosidade mais incrível está lá fora. Observa aquilo ali. Esse é o Templo de Ártemis, um dos maiores e mais ricos templos do mundo. Para muitas pessoas aqui, templo significava um lugar de pedra, ouro e cultos pagãos. Mas agora escuta o que o apóstolo Paulo está falando bem aqui, na sombra do gigante de pedra e mar. Vocês não sabem que seus corpos são templos do Espírito Santo, que vive em vocês. Sendo assim, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, vejam só que reviravolta. Próximo a um templo tão estonteante para aquela época e para aquela cidade, Paulo está dizendo que não é de pedra, de mármore ou de ouro que se faz um templo. Porque o verdadeiro lugar sagrado não é a construção de homens, mas uma construção de Deus, ou seja, o corpo de quem crê. Que ensinamento poderoso, não é mesmo? Mas calma, tá na hora da gente voltar pro futuro. Chegamos. Sem barulho de mercado, especiarias, peixes, sem cidade movimentada ou templo de ouro, pedra e mármore. Apenas um momento transformador. Jesus, eu creio em Ti. Eu Te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Estão vendo? É isso. Nesse exato instante de fé genuína, está se cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu há 2000 anos. Não há trovões nem terremotos, mas o Espírito de Deus, o mesmo que pairava sobre a face das águas, está fazendo deste corpo a sua nova morada. O templo acaba de ser inaugurado. Glória a Deus! Viram que incrível, irmãos? A maior maravilha do mundo não são templos construídos por pedras, mas sim o templo onde Deus decidiu habitar, o nosso corpo. Isso significa que todos nós que cremos em Cristo nos tornamos templos do Senhor Deus, o lugar em que Ele habita. Na fila do supermercado, no trabalho, na faculdade, em casa, somos templos do Deus vivo. E a pergunta que fica é: como estamos cuidando deste lugar sagrado? Fica a indagação e a nossa missão se encerra por aqui. Até a próxima! Assim como o tabernáculo, o nosso corpo, ele não é estático, ele é dinâmico. Portanto, precisa se movimentar. Aquilo que tem vida se movimenta. Deus, ele determinou sinais para o seu povo, para que eles entendessem quando era a hora de se estabelecer e quando era a hora de partir. Assim como foi colocado aqui, o tabernáculo, ele era estabelecido, era montado em um determinado local. Enquanto a glória de Deus, ao dia com a nuvem, ou à noite com o fogo, ela permanecia sobre o tabernáculo, o povo entendia que era para eles ficarem ali. A partir do momento que essa glória, que essa presença representada pela nuvem ou pelo fogo se erguia, se levantava, o povo entendia: opa, vamos desmontar o tabernáculo. Isso quem fazia eram os levitas, a ordem ali dos gersonitas, coatitas e meraritas, cada um com a sua função de desmontar parte do tabernáculo, de transportar. Eles seguiam, eram guiados por esse Deus. Então esse tabernáculo, ele tinha ali, cumpria a sua função naquele local, muitas vezes passavam dias, às vezes meses ou às vezes anos,
À medida que Deus ia cumprindo ali o seu propósito, tratando o povo, passando ali por meio de Moisés, de Arão, as suas diretrizes, Deus ele decidia se movimentar e o povo precisava ser guiado. Da mesma forma somos nós. Nós somos o tabernáculo, como foi colocado. O nosso corpo ele deve ser guiado por esse Deus. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes e nos guia mansamente a águas tranquilas. Ele nos guia pelas veredas, pelo caminho da justiça. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso guia. E me faz lembrar aqui também um hino da harpa, número 141, que fala exatamente sobre o nosso guia, sermos guiados por Deus, que diz assim: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É a sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. E o refrão diz: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Que possamos ser guiados pelo nosso Senhor, irmãos. Indo para o tópico 3 da nossa lição, meus irmãos, cuidando do templo do Espírito Santo. Nós vamos ver algumas recomendações muito necessárias para a Igreja do Senhor, ditas pelo apóstolo Paulo. E, primeiramente, a primeira recomendação muito forte que ele apresenta é fugir da prostituição. Este imperativo, ou esta recomendação contundente do apóstolo Paulo, fala para aqueles irmãos, para eles não se envolverem com algo que estava dentro do contexto da realidade deles. Conforme já foi falado aqui, a cidade de Corinto era uma cidade envolvida com a prostituição. No entanto, aqueles crentes deveriam serem guardados, deveriam viver em santificação e honra para Deus. Nós temos aqui um substantivo grego chamado porneia, que através desse substantivo nós vamos desencadear aqui um debate muito interessante acerca da prostituição. Conforme 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 18, nós vamos ver que esse termo prostituição ou porneia no grego, ele tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou à imoralidade sexual. Irmãos, percebam uma coisa. Aquilo que os nossos olhos veem, isso pode definir o bem ou o mal para a nossa vida. Tem muitas pessoas perdendo a bênção na sua vida porque está olhando para aquilo que não deve, para aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Um exemplo que contrapõe a atitude de Davi é o exemplo de José. José, ele foi grandemente tentado nessa área. Gênesis capítulo 39, versículos 7, 9 e 12 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Ela foi invasiva, ela foi direta, ela não rodeou. Ninguém é maior do que eu nesta casa, disse José, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José estava preocupado que ele estaria cometendo um pecado primeiramente contra Deus, depois contra o seu senhor Potifar. E o versículo 12 diz: e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Irmãos, se José não toma a decisão de fugir, ele ia cair. Assim como cada um de nós que somos pecadores, que somos suscetíveis a essas tentações, José também era. Mas ele decidiu não pecar, ele decidiu não cair. E assim ele fez. Então tem que fugir, fugir mesmo, para que nós não sejamos enlaçados por essa tentação. E aí há algo que está oprimindo a sociedade e até mesmo na igreja, amados, que é a pornografia. Tem atacado aos homens, os jovens, as crianças e também mulheres. Há uma pesquisa que diz que a cada 10 homens da igreja, 8 já consumiram ou já tiveram contato com pornografia. E a pornografia, além dela ser um pecado de moralidade sexual, ela traz sérias consequências para a saúde, para a mente. Uma imagem moral que é vista por uma pessoa, ela vai levar anos, décadas para ser apagada da memória. A pornografia ela pode gerar distúrbios psíquicos. A pornografia ela pode fazer com que um marido ele deixe de ter desejo por sua esposa, porque é uma atitude egoísta, torna-se um vício.
e a pessoa ela passa a ser dominada por aquilo. A pornografia, meus irmãos, é a porta de entrada para a pedofilia. Nenhum homem vai cair no adultério sem antes, possivelmente, passar pela pornografia. Então é um mal que tem assolado a sociedade e até mesmo muitos cristãos. Olá, queridos. Hoje somos chamados para refletir sobre o campo de batalha mais intenso da fé cristã, o nosso corpo. A cultura aonde a gente vive apresentam duas visões extremamente perigosas sobre o corpo. De um lado, o materialismo hedonista, que idolatra o corpo como instrumento de prazer e autoexibição. Uma cultura que ama os prazeres por meio do corpo e que presta um culto ao corpo. Do outro lado, o dualismo gnóstico, que despreza o corpo como se ele fosse uma prisão e a alma deveria sair dele para viver livre, e o corpo então se torna uma prisão para o verdadeiro eu, que hoje só existe no mundo virtual. Hoje vamos desfrutar de uma das metáforas mais bonitas usada pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, mostrando a realidade ontológica com as consequências eternas. Então nós somos chamados a zelosamente cuidar do nosso corpo, tanto na questão corporativa como na questão individual. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, Paulo chama a atenção para a visão corporativa do corpo. Ele diz que nós somos templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Ele diz também que se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá, já que esse templo é santo. O pronome vós, que aparece aqui nessa expressão, que está no plural, que no grego é rimeis, significa que Paulo está se referindo à reunião do corpo de Jesus Cristo, a reunião da igreja onde nós somos o corpo de Jesus, o corpo do Espírito Santo de forma coletiva. A igreja é o templo de Deus. A palavra que aparece para templo aqui é a palavra naos, diferente da palavra hieron, também usada para templo. A palavra hieron se refere a toda a estrutura do templo, tanto o seu átrio como o lugar santo dos santos e o lugar santo. Mas a expressão naos é muito enfática pelo apóstolo Paulo. Ele está se referindo ao santo dos santos, aonde está a arca, aonde habita a presença de Deus, aonde somente o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar nesse lugar. Paulo então está chamando a nossa atenção primeiro para a santidade do local aonde Deus habita. Se Deus habita no nosso meio, quer dizer que este lugar é um lugar santo, é um lugar consagrado exclusivamente para o serviço, para a adoração ao nosso Deus. Paulo usa uma analogia proposital, dizendo que se alguém corromper o corpo de Deus, Deus também corromperá seu corpo. Ou seja, se alguém pecar contra o corpo de Deus, Deus também trará castigo sobre aquele que pecar contra o corpo do Espírito Santo. Esse trocadilho do apóstolo Paulo mostra o perigo de alguém corromper a igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Os pais da igreja, com João Crisóstomo, diz que um dos maiores sacrilégios ou pecados que alguém pode cometer contra a igreja é dividir ou profanar o templo de Deus, que é a igreja, aonde habita o Espírito Santo. Essa estrutura de corrupção causa um trauma funcional do corpo que o desestrutura, corrompendo, assim como um corpo ao morrer vai deteriorando, assim também o pecado vai consumindo a santidade de Deus no meio do seu povo. No capítulo 6
de 1 Coríntios, Paulo já trata do nosso corpo individual, como individualmente o templo do Espírito Santo. Lá Paulo pega a figura maior que a igreja como comunidade onde o Espírito Santo habita. Agora, essa mesma presença do Espírito Santo que habita no meio do povo de Deus também habita dentro de cada um de nós. Paulo mostra pra gente que a união com Cristo não é somente espiritual, ela também é somática. O Espírito Santo usa o nosso corpo como tabernáculo para morar dentro de nós, na nossa alma, no nosso espírito. E se o Espírito Santo habita em nós, nós não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por um bom preço. Esse é o argumento do apóstolo Paulo, que pertencemos agora a Jesus Cristo. Nós somos posse do Espírito Santo. Ele habita em nós, a presença de Deus está em nós, porque agora somos povo de Deus, separado para o louvor e para a adoração do seu nome. Em um mundo dominado pelo dualismo grego, como era o tempo do apóstolo Paulo, em que a filosofia grega dizia que o corpo não valia nada, que ele era um obstáculo ao desenvolvimento do eu, Paulo mostra que o corpo não é mau, mas que ele é a morada do Espírito Santo. O corpo é bom, ele foi criado por Deus e o corpo foi santificado porque o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando Paulo trata do templo de Deus na visão coletiva, ele fala do perigo de alguém corromper a igreja. Agora, quando Paulo trata do templo individual que cada um de nós somos pela morada do Espírito Santo, Paulo trata de um outro perigo seríssimo que também pode corromper o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Paulo vai mostrar que um dos grandes pecados que podemos cometer contra o nosso corpo é o pecado da imoralidade. A palavra grega que aparece aqui é porneia, de onde aparece a nossa palavra portuguesa pornografia. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, que está num ambiente onde a prostituição reinava. Os templos que havia em Corinto, a deusa do amor, Afrodite, tinha mais de 1000 sacerdotisas que faziam sexo ao vivo, que viviam uma vida profundamente imoral, dominada pelo conceito de que o corpo não valia nada, de que ele deveria ser usado somente para o prazer, produzindo vergonha e desprezo ao corpo. Paulo vai refutar essa visão grega e vai mostrar que o corpo é santo e deve ser preservado em pureza e não na prostituição. Já que Paulo contextualiza a questão da prostituição no seu tempo, que era muito comum no tempo de Corinto, hoje nós podemos contextualizar a mesma questão, só que focada mais exclusivamente no caso da pornografia. Ela é um pecado contra o próprio corpo de uma forma tripla e profunda. Primeiro, ela é um pecado dos olhos. Jesus disse em Mateus 5,28 que qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura já adulterou com ela em seu coração. Então a pornografia profana o nosso corpo quando acessa os portões dos olhos e dos ouvidos, introduzindo imagens impuras que corrompem o nosso coração e a nossa mente. Segundo, ela é um pecado de idolatria. Ela cria um ídolo a partir da imagem distorcida da verdadeira sexualidade, substituindo a intimidade real, pactual e sacrificial, que reflete a aliança de Cristo com a igreja, por um simulacro egoísta e descartável. Terceiro, é um pecado de uma só carne virtual. Ao se engajar na pornografia, o indivíduo forma um laço espiritual e psicológico com imagens e fantasias, roubando a intimidade de uma só carne, destinada ao cônjuge e destruindo o vínculo de uma só carne.
Então, a pornografia é um pecado contra o próprio corpo, porque ela quebra todos os vínculos pactuais que a pessoa que é representada pelo corpo faz com o Senhor Jesus, assim como marido e mulher faz seus pactos de fidelidade um ao outro. O consumo de pornografia não é uma atividade pacífica. Ela desconstrói nosso cérebro e destrói completamente a nossa moralidade. Ela sequestra o nosso sistema de recompensa. Ela inuda o nosso cérebro de dopamina em um nível tão elevado que a relação real não pode produzindo vício, dependência, escravidão, sofrimento, culpa e dor. As pessoas que estão envolvidas com esse pecado perdem a sensibilidade, tornam-se dependentes a doses maiores do hormônio da dopamina, acabam se tornando reclusos, cheio de culpa e acabam desconstruindo a capacidade de se relacionar de forma verdadeira com as pessoas reais. Hoje, a maioria de homens, mulheres e crianças estão presas na teia desse pecado que desconstrói completamente o mundo e a cultura aonde vivemos. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar da nossa pureza sexual, porque se não cuidarmos, isso vai corromper toda a nossa integridade e toda a nossa moralidade. Ninguém terá um caráter sarado, ninguém poderá ter pureza se não vencer esse pecado. E o texto diz, e o pecado que mais assola o corpo, aonde habita o Espírito Santo, são os pecados ligados à impureza sexual. Paulo diz que o nosso corpo não nos pertence, ele deve ser usado para a glória de Deus. Eu e você somos responsáveis por cuidar do nosso corpo, tanto na saúde moral como na saúde biológica. Eu e você somos responsáveis por manter o nosso corpo saudável, nos alimentando bem, preferindo verduras e alimentos mais saudáveis, evitando frituras, açúcares e coisas que fazem mal ao corpo. A quantidade de anos que eu e você vamos viver está muito associado se nós vamos cuidar ou não do nosso corpo que Deus nos deu. A mordomia do corpo é um fator interessante para que você viva até os 120 anos, saudável, servindo o Senhor e usando o seu corpo para a glória de Deus. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, quer dizer que nós somos sacerdotes. Nós devemos cuidar do templo de Deus. Nós devemos manter acesa as lamparinas das disciplinas espirituais para cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura devocional, por meio da comunhão com outros irmãos, congregando nos cultos sistematicamente e preservando a nossa mente pura e saudável para a vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos encher o nosso corpo do poder do Espírito Santo para vencer uma cultura que tenta o tempo todo desconstruir a imagem e a semelhança de Deus em nós. Uma cultura que apoia as coisas mais escabrosas e mentirosas e desconstrói as verdades da palavra de Deus. Uma cultura que valoriza o aborto como se isso fosse liberdade e não um assassinato. Uma cultura que promove a infidelidade, que promove a escravização sexual das crianças, adolescentes e jovens. Uma cultura que destrói os casamentos por meio do divórcio. Uma cultura que promove o tempo todo a sensualidade, a impureza. Uma cultura que usa a música, que usa a moda, que usa o ritmo, que usa as fotografias, que usa a imagem, que usa a internet, que usa as redes sociais para vender uma imagem impura, idólatra e que tem destruído a fé de muitos cristãos e tem esvaziado as igrejas e esfriando o cristianismo na vida das pessoas. Nós precisamos de um batismo de santificação para que o Espírito Santo nos encha de poder para viver uma vida moral, ética,
íntegra e cheia dos valores espirituais, baseados unicamente na palavra de Deus e não na visão mundana dessa cultura que se opõe a Deus por causa do espírito do anticristo. Deus é conosco, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E no nome de Jesus, nós viveremos fiéis até o último momento. Que Deus nos mantenha de pé, que Deus nos guarde e que nós possamos fugir de toda a impureza, escolher viver uma vida santa e que agrade a Deus. Esta é a vontade de Deus para mim e para você, a nossa santificação. Deus abençoe você grandemente. Então, que área da sua vida você precisa fugir? O texto bíblico é bem enfático. Paulo falou fugir da prostituição. E temos que fugir mesmo, irmãos, porque é danoso para o corpo, para a mente, para a alma, para o coração. A pessoa adoece sem perceber. Ela fica doente e toda a sua vida, a sua família acaba sofrendo as consequências. Mas há um caminho. Há caminhos para nós fugirmos e também vencermos esse mal, essa prostituição. É através das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, através do nosso corpo, nós podemos superar, vencer, como a Bíblia nos promete, que nós não podemos, de forma alguma, sermos vencidos pelo pecado. Percebam, irmãos, que para que possamos ter uma vida com uma disciplina espiritual ativa nas nossas vidas, nós devemos praticar algumas coisas que o próprio Deus disponibilizou para a gente. O jejum, a oração, o estudo da palavra, porque se o pecado dominar o seu corpo, você não tem mais força para nada. Romanos capítulo 6, verso 12 diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, porque se o pecado reinar no seu corpo, você não tem força para mais nada, você acabou. E uma outra disciplina espiritual é o compromisso com a sua igreja. Isso é uma disciplina. Quando você está comprometido com a sua igreja, de frequentar a sua igreja, exercer um ministério na sua igreja, você está se disciplinando, você está ali sendo ministrado. Todos os dias você está ouvindo a palavra de Deus através da vida dos seus líderes, dos seus pastores. Essa também é uma disciplina espiritual. Então, que nós possamos exercer essas disciplinas para nós vencermos o pecado. Mas, como estamos falando também do nosso corpo físico, nós não podemos abrir mão dos cuidados básicos do corpo, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Nós precisamos entender que, embora nós cremos num Deus que é poderoso, que é soberano, que não há impossível para Ele, não há doença que não possa ser curada por Ele, nós precisamos ser prudentes e cuidar da nossa saúde. Então nós podemos evitar diversas doenças. O homem de Deus, a mulher de Deus já evitam uma série de doenças por ter uma vida santa. Jovens, crentes, homens e mulheres crentes, não vão ter determinados tipos de doença, por exemplo, de ordem que contraído por conta de relação sexual ilícita. Um homem e uma mulher, ele vai se entregar somente um para o outro, no seu leito santo, sem mácula e sem mancha. Da mesma forma, nós precisamos entender que nós devemos cuidar do nosso corpo com relação à prevenção. Ir ao médico, fazer um check-up, isso é muito importante. Nós precisamos ter cuidado com relação ao que nós comemos e o quanto nós comemos. Sabemos que vivemos uma sociedade do fast food, onde as coisas práticas, rápidas, que é mais fácil da gente adquirir. Então tem que ter cuidado com as comidas industrializadas, procurar ter uma alimentação mais saudável. Isso também vai contribuir para que o seu corpo ele possa glorificar a Deus, você tenha uma saúde melhor para servir a esse Deus. E também é importante que se faça atividade física. É importante que exercite o seu corpo para que a máquina possa funcionar perfeitamente, gastando aquilo que tem que ser gastado, produzindo o que tem que ser produzido e que haja um equilíbrio no seu organismo.
E o descanso também, como o próprio Deus, o sétimo dia descansou, então nós também precisamos descansar nossa mente, o nosso corpo do trabalho, para que nós possamos recarregar as nossas baterias, como assim diz. Afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então ele deve ser muito bem cuidado, com muito zelo. O que a Bíblia diz? Que Deus tem ciúme de nós. Uma outra coisa também, amados, é a questão do culto ao corpo. Esse também é um pecado, cultuar o corpo, ou seja, idolatrar o corpo. Isso já parte para aquele extremo, o extremo da pessoa focar em se preocupar somente com o seu corpo, exagerar em exercícios físicos, pensar só nisso, em expor o seu corpo. Isso é cultuar o corpo, isso é idolatrar o corpo. Também o cristão deve ser prudente em relação a isso. Quanto a essa questão do cuidado com o corpo, da saúde física, da saúde mental, porque nós temos visto que este cuidado vai fazer com que nós cristãos tenhamos mais tempo para fazer a obra de Deus, tenhamos mais vitalidade na obra de Deus, porque também a obra de Deus, ela, em certo sentido, ela cansa, ela pode gerar os seus estresses do dia a dia, a estafa, podemos dizer, e temos visto muitos obreiros, muitos pastores que acabam tendo também problemas de saúde, doenças, culminando até mesmo, em alguns casos, em morte. E este cuidado vai fazer com que nós tenhamos uma durabilidade maior na obra de Deus. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade
acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Agora vamos para o nosso momento de perguntas e respostas, para ver se os irmãos absorveram o conteúdo da aula. Primeira pergunta. Quando Paulo diz que o corpo é templo do Espírito Santo, ele ensina sobretudo que A. O corpo é sagrado por si mesmo, independente da fé. B. O Espírito é que importa, o corpo é descartável. C. A beleza física é sinal ordinário de santidade. E D. Toda pessoa, corpo e alma pertence a Deus para adorá-lo. Tempo na tela. E a alternativa certa é D. Toda pessoa, corpo e alma pertence a Deus para adorá-lo. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 2. A imoralidade sexual é tratada como pecado especialmente grave porque A. É o único pecado que não encontra perdão. B. Profana o corpo já unido a Cristo pela habitação do Espírito Santo. C. Rompe costumes locais e produz apenas escândalo social. Ou D. Anula automaticamente a aliança conjugal sem necessidade de arrependimento. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B. Profana o corpo já unido a Cristo pela habitação do Espírito Santo. Vamos para a nossa próxima pergunta. Pergunta de número 3. Cuidar do corpo como templo significa, no nível mais profundo, letra A. Praticar mordomia, submeter hábitos e prazeres à santidade do dono. B. Buscar performance e longevidade como metas espirituais. C. Evitar qualquer sofrimento físico como direito do crente. Ou D. Seguir códigos humanos para preservar boa reputação religiosa. Tempo na tela. Muito bem, e a resposta certa é letra A. Praticar mordomia, submeter hábitos e prazeres à santidade do dono. Pergunta de número 4. A expressão fostes comprados por preço aponta para A. Resgate integral por Cristo, que redefine nossa propriedade e serviço. B. Obrigações financeiras do crente para manter a salvação. C. Privilégio exclusivo de ministros ordenados pertencerem ao Senhor. D. Um custo simbólico pago pela igreja para Deus habitar no crente. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa é letra A. Resgate integral por Cristo, que redefine nossa propriedade e serviço. Agora vamos para a quinta e última pergunta. A negligência com o templo tem como consequência espiritual A. Apenas debates éticos sem efeito espiritual real. B. Ruptura com a comunidade, mas não com Deus. C. Perda irreversível da salvação, ainda que haja arrependimento. Ou D. Entristecer o espírito e reabrir servidões que escravizam o coração. Tempo na tela. E a resposta certa é letra D. Entristecer o espírito e reabrir servidões que escravizam o coração. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas.
Então, amados irmãos, vamos orar para encerrarmos esta aula. Senhor meu Deus, obrigado por esse momento tão importante em que crescemos com a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a cuidar do nosso corpo em tudo, porque queremos ser um santuário do Senhor nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mas e o nome? Tem que falar um nome, né? É mesmo, é. Você vê que foi um atrás do outro. induzindo vocês Efeito ao erro, hein? manada, cara. Nesse momento, você pode... Não, falei errado de novo. Você pode comentar, curtir e notificar. Tem que lembrar que quando do lado tá falando, a gente tem que Aí ficar, né? o Anderson já pode... Paulo, o apóstolo Paulo, ele está em Corinto, em uma missão em Corinto. Por isso que, como o evangelista colocou... Por isso, como o irmão... Não, Como eu falei evangelista, é. Isso quando... Oh, meu Deus, agarrou aqui. Respira, toma água. Me lembro aqui que no interior passou Composto por alma, espírito, corpo, alma e espírito. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.